Por que tantas pessoas estão fascinadas pelo rio Eufrates? Bem, neste vídeo, faremos uma análise profunda deste marco histórico e buscaremos seu significado na Bíblia e na profecia do fim dos tempos. O rio Eufrates é mencionado no primeiro livro da Bíblia e também no último livro da Bíblia. Se você compreende a profecia bíblica, entenderá por que este rio é tão importante. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para não perder nossos vídeos. Em Gênesis 2, o rio Eufrates é destacado como um dos rios que fluíam do Jardim do Éden. Em Deuteronômio 1, Deus disse a Moisés e aos filhos de Israel para irem e possuírem a terra dos cananeus, do Líbano e até o grande rio Eufrates. E então, no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, a palavra de Deus revela que algo sinistro está sendo mantido no fundo do rio Eufrates, e isso preparará o cenário para o Armagedon. Mas antes de entrarmos nisso, deixe-me contar sobre um evento significativo que aconteceu. Os historiadores acreditam que a cidade da Babilônia estava localizada a cerca de 50 milhas ao sul de Bagdá, ao longo do rio Eufrates. No Antigo Testamento, nos é contada a história da Torre de Babel, numa época em que toda a humanidade falava uma única língua. Eles disseram uns aos outros: "Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que possamos fazer um nome para nós mesmos, caso contrário, seremos dispersos sobre a face de toda a terra." Mas a Bíblia nos diz que quando Deus viu isso, ele destruiu a torre e dispersou a humanidade pela terra, fazendo com que falassem línguas diferentes. Assim, o rio Eufrates tem sido um marco essencial para a história bíblica. Mas e o futuro? O que o futuro reserva para o rio Eufrates? Bem, no livro do Apocalipse, no sexto julgamento da trombeta de Deus, a Bíblia em Apocalipse 9 nos diz que uma voz solitária dos 4 chifres do altar de ouro, que está diante de Deus, disse a um anjo de Deus para liberar os 4 anjos que estão amarrados no grande rio Eufrates. Esses 4 anjos foram mantidos prontos para esta hora específica, dia, mês e ano, para matar 1/3 da humanidade. Alguns pontos importantes. Deus manteve esses 4 anjos caídos amarrados por um tempo muito específico na história humana. Eles são liberados apenas para uma missão específica de destruição. Mas por que esses 4 são tão únicos, já que há apenas uma outra criatura que está amarrada no abismo sem fundo por 1000 anos, e este é o diabo, mas isso acontece mais tarde no Apocalipse 20. Mas isso destaca a gravidade desses anjos caídos. Esses 4 anjos do Eufrates estão em uma categoria separada dos outros anjos caídos. Aqui está o que a Bíblia nos diz sobre a localização dos outros anjos caídos. 2 Pedro versículo 2 a 4 diz: "Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregues às cadeias da escuridão, reservando-os para o juízo. Os outros anjos caídos que se rebelaram no céu foram lançados no inferno e estão agora acorrentados, aguardando o julgamento." Mas o que há de tão especial nos 4 anjos do Eufrates? Por que eles são mantidos apenas para a tribulação, enquanto outros anjos caídos não são? Alguns sugeriram que esses anjos são a representação real do que o diabo veio fazer na terra: matar, roubar e destruir, daí porque serão liberados apenas no final dos tempos. Antes de prosseguir, você precisa entender que esses 4 anjos satânicos são como nada que este mundo já viu. Imagine quão maus esses anjos malignos são para Deus tê-los amarrados no fundo do rio Eufrates. O único propósito desses anjos caídos é matar 1/3 da população da Terra. Alguns comentaristas bíblicos especulam que esses anjos podem ter sido anjos de alta patente que foram expulsos do céu com Lúcifer. A Bíblia nos diz que, quando Lúcifer foi expulso do céu, 1/3 dos anjos caiu com ele. Não temos detalhes sobre que tipo de anjos foram lançados do céu, mas alguns estudiosos especulam que podem ter sido alguns outros anjos de alta patente incluídos. E esse argumento vem do fato de que esses 4 anjos eram tão poderosos que Deus decidiu mantê-los amarrados até o período de tribulação. Quando foram libertados, lideraram um exército de 200.000 cavaleiros. O que não sabemos é se lideraram um exército de verdade, com cavalos e cavaleiros reais, ou se isso é simbólico de um exército demoníaco sobrenatural, ou até mesmo um exército moderno. Alguns comentaristas cristãos oferecem argumentos adicionais sugerindo que esses 4 anjos do Eufrates são anjos caídos de alta patente, por causa do que nos é dito em Efésios 6:12.
A Bíblia diz: pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A partir dessa descrição, podemos interpretar que o diabo tem um reino, o reino das trevas. Neste reino, há uma estrutura, há ordens descendentes de autoridade, que são principados ou espíritos principais. Existem governantes malignos das trevas e depois hostes espirituais da maldade, ou seja, espíritos malignos. Alguns podem dizer: bem, isso é apenas interpretação. A Bíblia não entra claramente nisso. Bem, se voltarmos no tempo e irmos ao Antigo Testamento, houve um momento em que Daniel buscava o rosto de Deus em oração porque queria uma revelação de Deus sobre o futuro. Após 3 semanas de oração e jejum intensos, um anjo de Deus apareceu a Daniel e disse o seguinte: e é aqui que obtive então ele disse: não temas, Daniel, tente comigo uma mensagem da Bíblia mudar diferente de você. As tuas palavras foram ouvidas. Por causa das tuas palavras, eu mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para você, o príncipe do reino da Pérsia. E não foi atrasado por um demônio, não foi atrasado por um espírito maligno. O anjo de Deus foi atrasado por um principado, um príncipe principal maligno que era tão forte que Miguel, o arcanjo de Deus, veio ajudar e lutar contra esse principado. Então você vê que é uma interpretação válida ver os anjos que estão amarrados no fundo do Eufrates como anjos de alta patente que eram talvez anjos de guerra ou agressivamente malignos quando se rebelaram ao lado de Lúcifer no céu. Não sabemos, mas seja qual for o caso, a Bíblia não nos dá mais informações sobre esses anjos, além do fato de que, quando forem libertados, têm o poder de matar 1/3 da humanidade. A segunda vez que o rio é mencionado no livro do Apocalipse é no capítulo 16, quando os 7 julgamentos são derramados sobre a terra. Apocalipse 16, 12 e 14 diz: então o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E eu vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem sinais, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Deste trecho de escritura, somos informados de que este rio icônico seca. Você pode ter notado que nos últimos 12 meses o rio Eufrates esteve muito mais presente na mídia. A Al Jazeera relatou um declínio no fluxo do rio Eufrates vindos do sudeste da Síria. A revista Premier Christianity publicou um artigo com o título "O rio Eufrates está secando, mas não fique muito animado com as profecias do fim dos tempos", e prossegue dizendo que a crise ambiental é mais geralmente uma prefiguração do fim dos dias. Além disso, vários estudos relataram que o fluxo de água do rio diminuiu mais de 6% ao longo do último século devido a barragens e projetos de irrigação na Turquia, Síria e Iraque. Embora essas manchetes tenham atraído muita atenção e apesar de algumas pessoas afirmarem que o fim começou, acredito que a profecia em Apocalipse 16 sobre o Rio Grande secar será um evento muito mais significativo. É impressionante que a Bíblia diga que o rio seca para que o caminho dos reis do Oriente seja preparado. O que isso significa? Um dos eventos-chave que antecede o Armagedon é o secar do Eufrates. Quando este rio seca, ele fornece um caminho para um grande exército do Oriente cruzar o Eufrates facilmente enquanto se dirigem para o Vale do Armagedon. Agora, Armagedon só pode ser descrito como a guerra de todas as guerras. O Anticristo reunirá todas as pessoas sob sua influência maligna, e essas pessoas leais ao Anticristo formarão seus exércitos para travar guerra contra o povo de Deus. Nesta batalha, Apocalipse 19 nos diz coisas como: então eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e faz guerra com justiça. Os exércitos do céu, vestidos de linho fino, branco e puro, o seguiam em cavalos brancos.
E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Você vê, Jesus Cristo liderará um exército celestial para a vitória sobre os inimigos de Deus. Esses inimigos incluem aqueles que se opõem à autoridade de Deus e que tratam Deus com desprezo. Esses eventos culminarão em uma batalha épica, onde o anticristo e seus seguidores enfrentarão a justiça divina. Em Apocalipse 19, a narrativa continua descrevendo a derrota iminente do mal. Então, vi a besta, o rei da terra, e seus exércitos, reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta, que fez os sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Portanto, a seca do rio Eufrates desempenha um papel crucial nesses eventos proféticos, preparando o caminho para a movimentação das forças malignas em direção ao Armagedon. Embora haja relatos contemporâneos sobre a diminuição do fluxo do rio, os crentes veem esses acontecimentos à luz das Escrituras como sinais dos tempos finais. É importante notar que as profecias bíblicas são frequentemente interpretadas de maneiras diversas, e diferentes tradições teológicas podem oferecer interpretações variadas. No entanto, muitos crentes consideram esses relatos como uma revelação divina do que está por vir e buscam compreender o significado espiritual por trás desses eventos. À medida que nos aproximamos do desfecho desses eventos proféticos, é crucial, segundo a crença cristã, permanecer vigilante, fiel e preparado espiritualmente para o que está por vir. A compreensão dessas profecias serve como um guia para os crentes enquanto aguardam o cumprimento final do plano divino. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para não perder nossos vídeos. Abraços a todos. Muitas bênçãos!